Nunca faça das outras pessoas a coluna da sua vida. Ismar, você tem uma trajetória internacional e nacional onde, sem dúvidas, muita gente tentou se encostar em você sem gerar valor algum. Sem dúvida. Mas a sua jornada pessoal e profissional, o que passou mais rápido que quando você percebeu, tipo assim, caramba, já era. Já não deu mais tempo de voltar e consertar e a maturidade lhe fez aprender aí ou se tornar mais consciente? Olha, você não pode mudar o passado, mas você pode refletir sobre o passado. Deve. Eu cometi um erro muito grande no começo da minha carreira porque eu me embriaguei com sucesso. É mesmo? Eu tive sucesso muito cedo. Tá. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Uma empresa, meu pai era o presidente, me jogou na água para eu fazer exportação. Livre, espontânea pressão. Primeiro foi convite, depois foi germânico, né? Exigência. E eu tive o azar de dar certo. Eu relutei porque eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha 19 anos. E ele me jogou na água, literalmente, e ou você afunda ou você nada. Eu nadei. E em pouco tempo, bom, eu fiquei 17 anos na empresa. Quando entrei nessa área, a gente exportava para 3, 4 países. Quando eu saí, nós exportávamos para 92. Só que isso foi muito rápido e daí sucesso é muito mais difícil administrar uma fase ruim do que uma fase boa. E eu virei estrela, não só na empresa, e isso aí eu fiquei na zona de conforto por um bom tempo. Daí eu tive que levar uma paulada uns 10 anos depois, aí eu caí na real de novo. Que tipo de paulada? O que aconteceu? Nós compramos uma empresa, eu trabalhava na Oxford Porcelanas, e nós compramos uma empresa na Irlanda, porque nós estávamos preocupados como seria a União Europeia depois da fusão. Não tinha União Europeia na época, tá? Ia começar em 92. E era o nosso principal mercado de exportação. E o Brasil estava calmo naquela época. O Brasil estava e tão calmo que eu cheguei na Irlanda, nós compramos a empresa na Irlanda, eu cheguei na Irlanda no dia que o Collor congelou o dinheiro. No dia. No dia? No dia. Tá? E a ida para lá foi totalmente não planejado, porque nós tínhamos um executivo, por sinal, aqui de Joinville, que trabalhava conosco, que era para ir para lá, para tocar a empresa. Bom, uma semana antes, a esposa dele disse, não vou. E daí você sabe que não vai. Aí nós estávamos numa reunião de diretoria, o nosso diretor financeiro disse, Mário, você é o único que fala inglês, tem que ser você. E agora, não faço um convite de novo. O meu pai, que eu chamava de presidente na empresa, não chamava de pai, está feito. Disse, presidente, me dá um momentinho, vou ligar para a Olinda, minha esposa. Saí, liguei para ela e digo, Olinda, vamos para a Irlanda? Que passear, tá? Não, ficar uns 2, 3 anos lá. Fechado. Voltei, de presidente, está resolvido, eu vou. Parceirona, hein? Meu pai, pô, como? Meu pai era político, você tem que falar com a tua esposa. Eu já falei, presidente. Mas como? Eu digo, por telefone. Isso não é assunto para o telefone. Eu digo, o senhor quer que eu fale como? Nós temos um problema, resolvemos um problema. Vamos passar para outro assunto da pauta. Depois eu me dei conta, não é que porque eu estava ainda, que nós tínhamos 2 filhos, um de 3 e um de 5, e ele ficar longe dos netos. E fomos lá, ficamos 2 anos, e aquilo foi literalmente uma porrada que eu levei. Por causa do choque cultural? Não, eu passava mais tempo, até hoje ainda passo mais tempo fora do que aqui. Até eu brinco, por isso estou casado ainda. Porque não dá briga. Não dá briga. E a premissa que nós tínhamos para comprar a empresa era totalmente válida, só que a nossa experiência, minha e de toda a empresa, era no regime inflacionário. Nós tínhamos inflação de 1% ao dia. E lá era 1,2% ao ano. Cara, tudo que eu fazia aqui não funcionava. Isso que eu ia para lá sempre, mas uma coisa assim, feira, ou visitar cliente. Outra coisa é morar, trabalhar e ter uma empresa para administrar. Aquilo, eu não levei um tempo para entender. Quando eu voltei para cá 2 anos depois, que foi uma pessoa me substituir lá, eu digo, gente, o que nós fizemos lá e que deu errado, acabamos vendendo a empresa depois de um tempo, se nós não fizer aqui, vai dar errado aqui também. Porque o que tem lá vai vir para cá. Não é que eu tenho capacidade de premonição, eu vi o negócio lá. E o que era? Abertura das importações, a redução depois de um tempo, aí eu errei um pouco da
a inflação, e sem inflação e com o mercado aberto, o jogo é outro. E nós estávamos acostumados, nós, eu digo Brasil, e nós também lá na Oxford, a trabalhar. Se tinha um problema de aumento de custo, você aumentava, em vez de 10, aumentava a lista 20, ou coisa assim. Todo mundo fazia isso. Tá? Isso mascara uma série de coisas, que numa empresa, num país que tem inflação baixa, era 1,2 ao ano. Qualquer erro fica muito claro. Você tá... Bom, para piorar daí, me mandaram, em 92, para fazer um curso no INSEAD, PGA, Programa de Gestão Avançada, que existe até hoje, uma cooperação entre a Fundação Dom Cabral e o INSEAD, que foi assim um choque, outro, porque daí eu vi na teoria o que eu tinha visto na prática. Tanto que eu aproveitei muito mais do que uma série de outros colegas, porque eu já, para eles era tudo novo, para mim não. E aí eu cometi o segundo grande erro da minha vida. Cometi uma série deles, estou falando só dos dois maiores. Quando eu voltei, disse para minha esposa, linda, eu vou pedir a conta, vou pagar o que a empresa me pagou e vou cuidar da minha vida. Vou pedir a conta da empresa do meu próprio pai. Onde eu era o príncipe herdeiro. E acabei levando quase 4 anos a fazer isso. Me arrependo amargamente. Tanto que um dia eu disse para o meu pai, depois que saí, a gente teve um relacionamento excelente, tínhamos lá também, só que nós tínhamos uma visão estratégica diferente. E um dia ele já tinha até saído da empresa e disse, sabe, pai, eu me arrependo de ter saído da Oxford. Eu não te falei, digo, tão cedo. Quase apanhei. Queria matar você. Queria matar. Ismar, uma coisa é o que você, na época, considerava como sucesso. Né? Na sua própria juventude ou começo do meio profissional, que você começou desde cedo. E talvez hoje Ismar Becker considera sucesso, o significado de sucesso, de uma outra maneira. Totalmente. O que mudou? Você passa, bom, primeiro que com a idade, teoricamente você melhora. Teoricamente, tem alguns que não. Tem alguns ficam mais teimosos. Tem vinhos que amadurecem e tem vinhos que viram vinagre. Então não é só o tempo, não quer dizer muita coisa. Mas toda a experiência profissional que me permitiu, estive em mais de 70 países, conhecendo as pessoas, morei na Irlanda, depois morei na Alemanha, comprei uma empresa na Alemanha em 2014. Você vai aprendendo, os valores são outros. Vamos pegar uma coisa bem básica, que é a pirâmide de Maslow. Você passou da necessidade, da segurança, dali para frente é outra coisa. Hoje eu estou muito mais preocupado, sucesso para mim não necessariamente significa sucesso financeiro, vivo bem, evidentemente, mas você vai ganhar X a mais para fazer o que você não gosta. Não faço. Tá? Já recusei, por exemplo, convites de conselhos, porque eu digo, bom, primeiro não vou agregar nada lá, segundo tem uns caras lá que eu não quero estar junto com eles, me fazem mal. Tá? Então, ter o privilégio de poder escolher isso, para mim hoje é sucesso. E estou atuando ativamente, você sabe, se for o meu mentor, no LinkedIn, cara, o prazer de interagir com milhares de pessoas, passei na semana de 24 mil pessoas na minha rede, com quase 30 mil seguidores, não tem preço. Ismar, e dentro desse processo da busca do seu novo sucesso, você acredita que tem como a gente ficar escravo da tal da busca pela felicidade na vida? Muita gente faz isso. Eu fazia. Para mim, felicidade era o destino. Agora é a viagem. E qual que foi a consequência no ano passado? Vamos para o começo da tua pergunta. Passava muito rápido. Tá? Se você está preocupado só com o destino, de novo, eu estava. Esse momento aqui não importa. Importa lá onde eu quero chegar. A partir do momento em que você muda o teu mindset para que felicidade é uma jornada, você está se preocupando com hoje. Que é a única coisa que nós temos. Ontem já passou e amanhã não veio. O único momento em que eu posso fazer alguma coisa, pessoalmente, profissionalmente, é agora. Não adianta, vou fazer depois, bom, tá ok, já é um planejamento, mas agora você pode fazer. E essa percepção muda, cara, totalmente a visão da gente. Nesse trabalho do LinkedIn, eu sempre li muito, escrevo em jornal há mais de 10 anos,
Mas ele me obrigou, e você que me puxou a orelha, eu até discuti com você no começo, cara, como é que eu vou poder escrever uma vez por dia? Não dá. Você tem que ter disciplina, tá? E te obriga, evidentemente, a pesquisar. A dor da disciplina sempre é melhor do que a dor do arrependimento. Exatamente. E como uma coisa puxa a outra, você acaba... Nós fizemos em conjunto, né, a grade, cada dia tem um tema. Você tem que planejar, não é sentar naquele dia e fazer, eu procuro fazer antes, e você vai pesquisando e vai abrindo o olho. Você disse no começo, você não vai ter problema em achar Conteúdo. Você vê um lugar legal, você tira uma foto, faz um conteúdo em cima disso, vai pesquisando. E eu descobri algumas coisas assim, cara, que mesmo eu sendo um leitor voraz, tenho uma biblioteca de mais de 2.000 livros em casa, não li todos, é claro, mas uma boa parte, você vai descobrindo coisas incríveis. Por exemplo, hoje eu vou todo dia para a academia, entre 5 e 6 horas. Aí já é uma grande coisa que eu aprendi, o livro do Clube das 5 da manhã, espetacular. E faço 1 hora, 1h30 de academia, escutando podcast. E uma das 5 línguas que eu uso, daí eu já aproveito para treinar a língua. E tem assunto para se escrever 2 por dia, se você quiser. As antenas começam a ficar abertas. Você começa a ficar olhando, você olha... Minha esposa, você agora está tirando foto de tudo, claro. E uma coisa que essa eu briguei contigo, mas essa eu ganhei. Claro que é melhor uma foto bem produzida, mas não tem problema, faz aquela que você tem mais intimidade com... Se trouxer pessoalidade... O cara você tem que falar, não adianta você querer enrolar. Ismar, agora, dentro dessa sua jornada profissional, teve altos e baixos, mas eu vou pegar aqui o baixo, né? Porque eu me lembro, anos atrás, até antes da gente se conhecer, eu tinha criado no LinkedIn uma série chamada Eu Errei, né? E aquilo tinha sido um boom na rede, porque no LinkedIn todo mundo é um líder fantástico e lá vai. Mas teve um corajoso que daí chegou lá e falou assim, olha, aqui eu fiz cagada, aqui eu aprendi com isso. E na época... Dobra o engajamento. E teve muita aderência, porque muita gente se identifica, mas também Claro. teve muita pedrada. Tinha gente, não, recebi mensagem assim de, não, você tem que falar o que... o pequeno e médio empresário, empreendedor também, o que ele precisa fazer, porque o que ele erra, ele já sabe onde erra. Eu falei, não, pera lá. Daí, quando eu ia ver as figuras que me mandavam essas mensagens em inbox, era assim, putz, o cara nunca tinha pegado na enxada da maneira que tinha que realmente trabalhar para estar falando aquilo. E aqui, meu cara, eu trago uma reflexão, porque eu gosto muito de fazer essas provocações, trazer aqui para cima dessa mesa, com que as pessoas também reflitam e hoje olhem para os meus entrevistados profissionais com carreira de sucesso, mas por vezes eles não imaginam o que aquela pessoa passou. Eles acreditam que são tudo flores. Só vem a cachaça que eu tomo, os tombos que eu levo, não. Exatamente. E aí eu vim no tombo, né? Qual foi a fase mais merda da sua vida? Assim, tipo assim, ou que você se sentiu incompetente para assumir algo, ou assim, Ismar, no sentido, caramba, é um desafio, mas talvez eu não vou ser capaz de passar por cima disso. Mas você está vivo. Tem alguns. Eu não sei quem é o autor da frase, mas eu li essa semana que a vida é uma coleção dos erros, das falhas que você cometeu. É isso mesmo. Primeiro que qualquer pessoa, em qualquer função, comete erros. É humano. E você querer mostrar só o que você fez de bom, que é importante até para estimular outras pessoas, você deixa de ser humano. Você fez as suas besteiras, voluntárias ou involuntárias. Tá? Eu tive alguns. Essa fase em que eu tinha decidido sair da empresa, em 92, até eu sair em 96, cara, eu entrei em depressão, foi um negócio muito difícil. 4 anos? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco de A depressão. partir do momento que eu decidi sair, que eu comuniquei a empresa, eu era diretor, então tinha que comunicar, comuniquei com 6 meses de antecedência, daquele dia para frente tudo bem. Que eu tinha uma decisão tomada. Mas até a hora de enfrentar, entre aspas, o pai e pedir a saída, ali foi o crítico, o momento crítico. Não foi preocupação com meu pai. É que eu sair da zona de conforto é difícil. Tá? No livro dos 5 horas da manhã tem uma frase que eu adoro. Toda mudança é doída no começo,
confusa no meio e boa no final. Tomar a decisão, você está numa empresa familiar, você é uma das estrelas da empresa, potencial candidato a suceder o teu pai na presidência da empresa, e você tomar a decisão de ir embora, não é fácil. Tanto que eu fui quase excomungado por um monte de gente. Você é louco, como é que você vai fazer um negócio desse? Eu diria que esse, sem dúvida nenhuma, foi o período mais difícil da minha vida, porque eu não demorei a ter coragem de dizer. Quando eu tomei a decisão, eu vou fazer, eu fui falar com meu pai, eu chamava ele de presidente na empresa, já com uma carta, está aqui a minha demissão. Tá? A partir dali, tive outros problemas, eu fundei uma empresa, existe até hoje, o nome dela é Shiva. Shiva é o deus hindu da destruição. Tem 3 deuses no hinduísmo: o Brahma, que é deus da criação, o Vishnu, que é deus da manutenção, e Shiva, que é o deus da destruição. Ele prega que você desmonte, derrube tudo no final do dia para começar melhor no dia seguinte. É a visão Steve Jobs, inclusive. Exatamente. Que ele era o maior destruidor do próprio produto. Isso aí, só que me avisaram que esse nome era poderoso. E uma vez, eu tenho até lá em casa até hoje, estava com minha esposa em Buenos Aires e nós vimos um Shiva, mas era um negócio desse tamanho assim, de bronze. Eu digo, vou comprar esse troço aí. E o cara disse, olha, você tem certeza? Eu digo, não, tem uma empresa. Ele disse, cuidado, começa com um pequenininho, porque esse troço aí é... Ele tinha razão. A minha vida dali para frente, cara, foi uma montanha russa. Ismar, dentro dessa montanha russa, tem muitas empresas que estão em processo de sucessão familiar e estão passando da mesma maneira, de forma consciente ou inconsciente. Consciente, eu digo, quando a empresa já começa a pensar em modelo de governança... Que é a minoria. Que é a minoria, exatamente. Né? Tanto é que não é o Dal Bosco nem o Ismar que estão falando isso, mas apenas 6% sobrevivem lá da segunda para a terceira geração aqui no país. Quando a gente olha para mercados Europa, claro, que vão além da quarta, quinta geração, que é o máximo que chega aqui no Brasil, mas das vinícolas europeias, ou então no Japão, que eu estive palestrando esse ano, um hotel... Mais de 1000 anos. Está na 60ª geração, algo nesse sentido. É realmente impressionante como aquela tradição, aquela cultura e a hierarquia ela é repassada, mas também as pessoas preparadas dentro desse processo. O que a gente vê hoje muito aqui no país é um fundador que se acha imortal, em grande parte das empresas, acaba não passando o bastão desse revezamento 4%, e, consequentemente, isso acaba nunca acontecendo. E um desestímulo para o filho ou, por vezes, o neto para assumir isso. Eu, em 2013, 14 e 15, eu fiz um curso na Harvard Business School chamado OPM, Owner and President Management, que é uma coisa assim, mudou minha vida por completo. Esse curso, essa era uma das questões que eu queria trazer para você. Me chamaram de louco, custa uma fortuna. Hoje eu acho que está uns 120 mil reais, 150, algo não, assim. Não, quando eu fiz era 100 mil dólares. Hoje então deve estar uns 150 mil dólares. É mesmo? Já está nesse nível? Mas é o melhor investimento que você pode fazer. Eu acho que eram 3 anos que tinha... É 3 semanas por ano, 3 anos. 3 anos. Tá? E o nosso professor de administração de empresas familiares era nada mais nada menos que John Davis. John Davis. John Davis é o pai um dos pais do conceito de 3 chapéus. Propriedade, família e gestão. 3 círculos, que é uma coisa que revolucionou o setor. Está vivo ainda? Não, ele dava aula lá, agora ele está no MIT. Na época ele cobrava 100 mil dólares por dia de consultoria. Por dia. Tá? E não tinha agenda. Já veio para o Brasil, inclusive, aquela Sim, figura. E nós um dia convidamos os brasileiros, nós tínhamos, depois dos americanos, nós éramos o país com mais representantes, convidamos ele para jantar lá no campus mesmo e ficamos bater um papo com ele. Ele não é um grande orador, mas o conteúdo é incrível. E daí, ele, como fruto desse jantar, ele resolveu fazer uma sessão num domingo, só domingo não tínhamos aula, que era voluntária, foi todo mundo. O cara cobra 100 mil por dia, não vou... Vamos lá sugar o homem. E ele pegou umas 7, 8 pessoas, eu fui uma delas, para contar como tinha sido o processo. Cara, foi a maior sessão de choro coletivo que eu vi na minha vida, eu inclusive. Porque cada cara que falava, todos os outros se viam naquela situação. Foi um negócio assim incrível.
Eu tive muita sorte na minha vida, numa série de coisas. Está certo que eu procuro um pouco a sorte, mas uma delas foi que o meu pai, já muito cedo, resolveu fazer um processo de sucessão na teoria. E quem fez foi, na época, o Papa desse assunto no Brasil, que era o professor João Bosco Lodi. Era um monstro, que ele faleceu muito cedo. E eu fiquei amigo dele. Eu ia a São Paulo, ia almoçar com ele, ia jantar. O cara era uma enciclopédia. E agora, no LinkedIn, tive o prazer, sei que ele vai assistir, eu quero mandar um abraço para ele, de me tornar amigo do professor Renato Bernoff, que é o segundo Papa. Só muda o endereço. É tudo a mesma coisa. Fotocópia. Tá? Um não quer largar o osso, porque se acha imortal, e o professor Renato tem uma definição muito clara. Para ocorrer a sucessão, tem que ter duas coisas. Primeiro, vontade do sucedido, senão não vai acontecer. Tá? Só quando ele morrer. Tá? E segundo, esse cara tem que ter um outro projeto. Pode ser filantrópico, pode ser político, pode ser de negócio. Se ele não tiver um outro osso, ele não larga o osso que ele está. E você tem N exemplos. O Kaczynski, que era da COFAP, os filhos conseguiram tirar ele tinha 80 e poucos anos, fez uma fábrica de motocicleta. Tá? Eu tenho um padrinho meu, tem 94 anos, trabalha há 77 anos na empresa, agora está com problema de saúde. Consegui convencer ele a sair da empresa. Mas pensa o trabalho que deu. Porque diz, não, Esmar, eu vou melhorar, daí eu volto. Eu digo, padrinho, pelo amor de Deus, o senhor tem 94 anos. Mas o que eu vou fazer se eu não for trabalhar? Ele não sabe ainda. Ismar, dentro desse processo, a gente fala não apenas em longevidade de vida, mas longevidade de carreira. Né? E quando a gente olha para a nossa própria economia, cada vez mais vai ser difícil a gente se aposentar dentro desse próprio processo. Né? Aqui a gente vê algumas similaridades em termos do que foi a Europa antiga dentro dessa construção da carreira tradicional. E você teve grandes experiências lá. Ora visitando clientes, ora abrindo mercados, ora morando. Né? E um dos locais que você esteve morando foi a Irlanda. E aqui vem a pergunta, o que a Irlanda, na sua opinião, tem de melhor e de pior? A Irlanda é uma mistura de cultura anglo-saxônica com uma salsa, um molho latino. É um anglo-saxão com um pouquinho de jogo de cintura. Tanto que eles são, hoje, dos queridinhos do mercado mundial. Isso é uma base educacional excepcional, muito boa. É um país, quando a gente morava lá, segurança, pelo amor de Deus, podia deixar a chave dentro do carro. Era um negócio assim incrível. Eu adorei morar lá. Tem um problema que chove uns 360 dias por ano, mas fora isso... Nada diferente é Joinville. Não, é pior. Não é pior que Joinville. E o que tem de pior? Olha, agora faz tempo que eu não vou. Na época, era a força da religião, nada contra, eu sou católico, mas a força da religião eles eram muito conservadores. Isso mudou hoje. Tá? Mas na época era um negócio assim... Eu tive, a última vez faz uns 5 anos, mas aí fui a passeio, é diferente. Por isso que quando alguém fala, eu tive num lugar tal, tem que morar lá. Você morou fora, você sabe disso. Eu falo isso, a diferença entre um turista e o morador são 3 semanas, geralmente, né? Porque fiquei 3 anos na África, inclusive, fora Europa, Estados Unidos, lá vai. E aí, às vezes a pessoa fala, nossa, você foi para a África, mas amei. E eu falo assim, você ficou... São um safari, 10 dias, né? Exatamente. Isso, eu fiquei em Cape Town, etc. Não, então você precisa conhecer outra África também, né? Que não seja apenas a parte boa de Joanesburgo ou a Cape Town turística, né? Mas tem a África, claro, de National Geographic, e tem a África que a gente vê o pior do ser humano. Assim como no Brasil temos o melhor e o pior do humano Isso também. é uma coisa que eu me considero, mais uma sorte minha. Na Oxford eu trabalhei, depois nas outras empresas, a gente vendia, aqui no Brasil nós vendíamos na favela da Rocinha e vendíamos na Oscar Freire. E na exportação vendíamos no interior da Bolívia e no Champs-Élysées.
Quer dizer, você é obrigado a modular até a tua roupa. Você não pode chegar em La Paz e ir numa favela lá vender, que nós tínhamos clientes lá. Por sinal, essa foi uma lição que eu levei. Conta aí. Eu estava em La Paz é 4.000 e poucos metros de altura. Tem gente que passa mal lá por causa da altitude. E ela é um vale, assim. E nós tínhamos um cliente que eu não conhecia pessoalmente, que ficava... O carro ia até um ponto, parava, porque não tem ar. O carburador não tem ar suficiente, aí você tem que... Ele ficava na montanha da montanha. Exatamente. Aí, vamos lá, e na Bolívia, quem manda é a mulher, para comprar prato. O marido vai te atender, a mulher está do lado, ela só pisca ou dá e é ela que decide. Aí eu fui lá, e nós tínhamos na Oxford uma linha popular e tínhamos uma linha mais sofisticada. E o catálogo era um só, eu passei rápido em cima da sofisticada para ir para o mais barato. Depois, estou no meio de uma favela, vou vender coisa barata, né? Aí ela disse, mas peraí, por favor, volta para esse aqui. Digo, mas esse é o produto mais caro que nós temos. Ela me olhou, só porque nós somos pobres, eu acho que não tem bom gosto. Quebrou as minhas pernas. Moral da história, foi o pedido com preço médio mais alto que eu tirei na minha vida. Por Deus do céu, não dava isso aqui. Isso aqui, era a loja. A mulher me comprou um caminhão de baú de madeira com a nossa linha mais cara. E pagou. E qual foi a negociação mais difícil no mundo que você fez até hoje? Foi com o alemão? Não, você tem que... A forma de negociar é totalmente diferente. Se você negociar com um alemão, com um mexicano, com um japonês e com um árabe, não faça do mesmo jeito que você vai perder todas. Vamos para as características de cada uma, Ismar. O alemão e o japonês, se você estabelecer um preço, até uns 5%, 7% de desconto, tudo bem. Se der mais do que isso, o cara te manda para aquele lugar. Porque ele vai achar que você já estava enganando desde o começo. Um árabe, se der um preço e não der 50% de desconto, você não fecha o negócio. E o mexicano, eu adoro o México. Estive lá, sei lá, 30 ou mais vezes. É um povo espetacular, a comida é maravilhosa, mas negociar com eles é muito difícil. Porque eles têm uma expressão que é única no mundo, que chama ahorita. Você está negociando, bom, esse copo aqui, tá, eu quero X copo, o preço é tanto, tá ok. Daí ele diz, Ismar, ahorita. Ahorita significa ontem, hoje, amanhã e nunca. Quando ele fala ahorita, acabou a conversa. Até eu entender isso, meu Deus. E tem as negociações assim que levam dias. E o que ele dizia com o ahorita? Ahorita é para dizer que... Já era. Não, depende. Às vezes significa que ele quer pensar mais, às vezes que já era. Você não sabe. É que quando ele está numa sinuca de bico, ele usa a ahorita. E daí... E também você não sabe qual é o prazo de retorno. Pode ser nunca. Eu falei, ontem, hoje, amanhã e nunca. É um negócio... Ainda bem que a comida lá é sensacional, a tequila também, então... Compensava. Ismar, e quando a gente fala da Alemanha? A Alemanha você tem uma proximidade não só por adquirir uma empresa em 2014, mas a sua própria descendência de lá. Sim. Né? Eu não falo alemão, mas metade a minha mãe foi a última a nascer das irmãs, e foi a única que não aprendeu a falar alemão. Uhum. Né? Eu aprendi com meus avós, eu falava só alemão. Minha avó já tinha 40 e poucos anos, se eu não me engano, e aí a minha mãe pegou a fase mais aportuguesada, né, da colonização alemã ali da nossa família. Pela sua experiência profissional, pessoal, familiar, o que o alemão, dentro do universo, da sua própria construção, tem de melhor e tem de pior? Bom, vamos separar primeiro uma coisa que eu sei que você é criticado por isso, eu sou no LinkedIn, porque eu já falei diversas vezes. A imagem que nós, descendentes, eu sou a 5ª geração, tá? Mas com meus avós falavam alemão, e a ética continua a mesma. Mas a imagem que nós temos da Alemanha, e que eu tinha, depois, antes de comprar a empresa lá, antes disso, em 1980, eu fui fazer um estágio numa fábrica de porcelana. Também isso foi um turning point na minha vida, porque saí em 1980 do Brasil, era quase como ir para a Lua, mais ou menos. Que cidade que era, Ismar? É uma cidadezinha pequenininha, chama Schwarzenbach an der Saale, fica bem no norte da Baviera, perto da divisa com a República Tcheca, na época Tchecoslováquia, que tinha muro na época. Muro não, tinha cerca. Por sinal, lá eu era comunista na época. Todo jovem que não for comunista não tem coração, e quando envelhecer, se continuar, não tem razão.
É uma frase do Roberto Campos. E quando fui ver a cerca a primeira vez, eu me questionei por que tinha aquela cerca. Porque o que os comunistas diziam que a cerca era para proteger os comunistas da invasão capitalista. E duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a cerca não estava na divisa entre a Alemanha e a Alemanha Oriental. Elas estavam alguns metros para dentro da Alemanha Oriental. Para quê? Para que se alguém pulasse, eles pudessem matar. Era o território deles. E mataram um monte de gente. A segunda é que ela era parafusada e o parafuso estava do lado de cá. A porca estava do lado de lá. Eu digo, peraí, mas se eu quero proteger alguém, o parafuso tinha que estar do lado de lá, porque ele está do lado de cá. Bom, eu fiz uma divagação aqui. A Alemanha hoje, gente, tem muito pouco do que nós, descendentes alemães, e mesmo quem não é, mas que vive aqui, convive, acha que é. A Alemanha é um país em franca decadência. Ah, mas é melhor do que o Brasil. Bom, eu estou falando de decadência. Para cair, você tem que estar em cima. E tem que ter uma referência. Senão, se estiver embaixo, você não cai. Você já está lá embaixo. Se bem que a Argentina revoga essa lei, escava mais fundo. Mas a Alemanha hoje já estava... Eu toquei a empresa lá 5 anos, terceirizei a produção, demiti todo mundo, a empresa existe ainda, porque eu não aguentava mais com a indolência dos trabalhadores. E a primeira coisa que eu fiz quando decidi terceirizar a empresa, a produção, fui falar com o equivalente seria a delegacia do trabalho. Eu estudei a legislação, vi o que podia fazer e fui lá. Apresentei o material, o cara disse, seu Becker, não precisa continuar, demite todo mundo. Eu digo, peraí, desculpa, eu vim aqui fazer obrigado por estar me respondendo, mas o senhor não está aqui para proteger os funcionários? Eles sim, aqueles que prestam, os seus não prestam, demite. Cara, eu levei um choque. Dessa maneira lá na assim, Alemanha? Não, o alemão é curto e grosso. Bom, eu agradeci e ia perguntar para ele, mas não tive coragem, se eu podia dizer isso lá. Lá tem um comitê de gestão, chama Betriebsrat, que o pessoal tem estabilidade, como a CIPA aqui. Bom, quando eu levantei, não vou perguntar, o cara vai. Ele disse, Becker, só um momentinho, está aqui o meu cartão, essa reunião aqui é oficial, está aqui registrada. O que eu falei sobre os seus empregados, pode dizer, e se eles quiserem vir aqui, eu vou dizer para eles também. A Alemanha tem 2,5 dias úteis de férias a cada 30 trabalhados. Isso dá uns 45 dias, mais ou menos, que são dias úteis. Tá? Tem 16 feriados e cada funcionário com carteira registrada na Alemanha em 2017 pegou 14,2 dias úteis de atestado médico. Você acha que atestado no Brasil é fácil? Vai na Alemanha. Bicho de pé dá 2 semanas de atestado. Se for num pé só, se for nos 2 é 4. E o que aconteceu agora com a guerra na Ucrânia, a Angela Merkel, que é muito pior do que a Dilma, eu sei que eu vou levar pau que eu estou falando, porque alguns gostam da Dilma e outros gostam da Merkel. Pois as duas são piores, só que a Angela Merkel é pior porque ela é mais inteligente. A Dilma é mais por isso que ela sofreu impeachment. Ah, mas a Angela Merkel ficou 16 anos. Bom, Hitler ficou mais. Esse critério. A Angela Merkel colocou a Alemanha num estado de hibernação. Ela e o Gerhard Schröder colocaram a Alemanha como refém da Rússia. E hoje a indústria alemã está sendo literalmente destruída. A BASF está indo embora. A BASF tem uma fábrica perto de Frankfurt, uma cidade chamada Ludwigshafen. É uma cidade. Eles vão embora. Porque a energia elétrica está muito cara. Já era caro e agora o gás também é. Não compram mais gás da Rússia. O que eles fazem? A Rússia liquifica o gás, vai pela Turquia, vem um navio, teoricamente da Turquia, a Turquia não produz gás, daí eles gasificam de novo na Alemanha, o gás russo. Só que custou não sei quanto mais. E agora tem um governo lá que é um negócio, é um ornitorrinco. O ornitorrinco é aquele bicho que tem na Austrália. Bem estranho. Tem bico de pato,
põe ovo, é um erro de projeto. Tá? Tem uma coligação de 3 partidos, o Partido Socialista, que é centro-esquerda, digamos assim, tem alguns extremos, mas a maior parte é centro, o Partido Liberal e o Partido Verde. Bom, eles não chegam no acordo nunca. Tá? Então, olha, aí o outro tiro no pé são os carros elétricos. Quem é que quer um Porsche elétrico? Não faz barulho. Eu compro um Porsche para fazer barulho. Qual é a diferença de um Mercedes, de uma BMW elétrico e um carro feito na China? Nada, o preço. Que a bateria vem da China e a matéria-prima processada na China. É um país que está cometendo... Eu fiz um post esse dia sobre isso, deu 100 e poucas mil visualizações. Tem 2 países no mundo nesse momento fazendo araquiri. Um é a Argentina, que já faz tempo, pode ser que com o Milei agora mude, e a outra a Alemanha. Eles já deram a volta por cima. Depois da guerra, sim. E na década de 80 eles estavam muito mal, deram a volta por cima. Agora vai precisar de alguém lá com liderança para mudar. Ismar. É chocante o que eu estou falando, mas quem me alertou isso foi um colega meu, alemão, lá de Harvard. Ismar, eu tinha acabado de chegar na Alemanha, estava apaixonado ainda. Ele disse, Ismar, dá uma olhada com mais cuidado. Aí eu comecei a olhar. E agora esse século? Claro que faltam algumas décadas ainda, né? Mas vamos considerar aí os próximos 70 anos, para completar o 2100 dentro dessa esfera. Vai ser o século de quem, Ismar? China, Índia, vai acontecer a islamização do Ocidente, né? E a própria Arábia ganhando cada vez mais território em termos de expressividade mundial. Na sua opinião, de quem que é esse século? Já que a 300, vamos botar França, 200, Inglaterra, os últimos 100 Estados Unidos, para onde é que iremos? Eu fiz um post no sábado, domingo passado, comentando um livro espetacular, um cara chamado Ray Dalio. Ele é o fundador da Bridgewater, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. E ele fala exatamente isso. Ele fez um estudo indo até a China, no ano 600, e daí vê as civilizações, tirando Roma, que foi por 1000 anos, demora aí de 150 a 200 anos, e algumas menos, evidentemente. Como a hegemonia. Exatamente. Os Estados Unidos já está desde 45, mais ou menos. Ainda vai ter um bom tempo, porque as outras... Dizer que o BRICS vai fazer cócega para os Estados Unidos é só para quem quer resolver o problema da China, da guerra da Ucrânia numa mesa de bar. Sabem do que eu estou falando. Mas, evidentemente, o modelo quase que unipolar que nós temos hoje, tinha o bipolar, União Soviética e Estados Unidos, que era bipolar só no militar, porque no econômico não era. A União Soviética não representava nada do PIB mundial. 2 ou 3%. A China, o buraco é mais embaixo. E a China tem uma história. O Deng Xiaoping, que estava 80 e pouco na França, perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Ele disse, não, é um fato muito recente, temos que esperar ainda, fazia 200 anos. Eles têm essa visão de longo prazo. Mas eles têm problemas também. Eu não acredito, quer dizer, eu não, já li uma série de coisas sobre isso, tem um livro espetacular, Porque as Nações Falham, do Hassam Emblou, um turco, que ele mostra que tem 2 sistemas, o inclusivo e o exclusivo, né? Não chama de exclusivo, ele chama de parasitário. Que é a diferença, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Entra no Google e procura lá imagem noturna da Coreia. É a melhor descrição de por que um país... Até 1954, a Coreia era uma só, foi dividida na guerra, paralelo 38. Vai lá e procura. Não tem luz nenhuma na parte de cima e você quase não enxerga de tão brilhante que está embaixo. É o mesmo povo, a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo clima, tudo é igual. O que mudou? O governo. A Argentina era o maior país, um dos 5 países mais ricos do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Está na miséria. Por quê? Porque virou um regime extrativo. As próximas décadas, você acredita que a hegemonia, se é que dá para citar essa palavra, vem realmente assumindo protagonismo a China? A China, seguramente, até pelo tamanho dela, pela participação que ela tem no PIB, é um
E custo de mão de obra? Já não é mais, está subindo. Tá? Mas eles os países também mudam. Eu vim escutando ontem, quando vim de São Bento, um podcast de uma chinesa que lançou um livro, ela dá aula na London School of Business, sensacional. Ela disse, olha, não dá para projetar a China que nós vimos até aqui para frente. Eu fui na China algumas vezes, e a última eu visitei umas 20 fábricas de cerâmica. Eu não acredito que hoje o pessoal trabalhe nas condições que eles aceitavam trabalhar lá. Quem toma champanhe francesa é difícil voltar para vinho de garrafão. Eu tinha um sócio, quando tinha uma cerâmica, que dizia, olha, mas quem aprende a comer não esquece. Quem não sabe não tem problema. Quem aprende não esquece. E hoje você tem 600 milhões de chineses que são classe média. A expectativa desse pessoal é outra. Agora, o cenário que o Ray Dalio coloca no livro chama Princípios da Nova Ordem Mundial. É, inclusive, muito bom de ler porque ele é reader friendly, não é tem uma letra grande, ele faz anotação, vê mais, quer detalhar, é muito legal. Ele coloca, olha, é inevitável que os Estados Unidos vão entrar em, não decadência, mas chegou no pico. A China é hoje o candidato mais forte, sem dúvida nenhuma, mas tem uma série de problemas. E o resumo, eu trabalho com essa teoria, já li isso de muita gente também, que nós vamos ter um mundo multipolar. Nem unipolar, como é hoje, embora os Estados Unidos, ainda do ponto de vista militar, não tem ninguém que chega nem perto. O orçamento militar dos Estados Unidos de defesa é maior que todo o resto do mundo junto. Mas o povo adora um ranking, né? Então, e tem coisas que a gente não sabe, né? A inteligência artificial já mudou, o mundo vai mudar muito mais. Eu já escrevi um post totalmente... Quer dizer, eu não só pedi, depois fiz observação, não fui eu que escrevi isso aqui, tá? Mas daqui a pouco você não sabe. Ismar, e agora a gente vem para Terras Canarinhas, né? Que país é esse? Pois Renato Russo talvez não sabia em 1978 quando escreveu. Exatamente. Né? Talvez também continuou não sabendo em 1987 quando foi lançada a música. Que país é esse? Olha, esses dias uma pessoa lá de São Bento, uma menina, 20 e poucos anos, me segue no LinkedIn, me mandou uma mensagem, pô, Ismar, queria bater um papo contigo, estou pensando em imigrar, tá bom, vamos tomar um café. Ela disse que queria migrar para a Alemanha. Aí eu cheguei, comecei a falar com ela em alemão, disse, não, mas não falo alemão. Eu digo, bom, aí já começa a ficar meio complicado. Mas em resumo, eu digo, querida, a grama do vizinho pode parecer mais verde, mas nem sempre é tão saudável. Ou tão, ela pode ser amarga, pode ser dura. Não, olha só a cor. Eu não saio do Brasil nem a pau. É mesmo? E olha que conheço 70 e poucos países. Gosto de ir, tudo bem, não tem problema. Por que, Ismar? Primeiro que você nunca vai ser aceito em nenhum país do mundo. O estrangeiro nunca é aceito. Eu estava pensando nisso ontem. Olha a sincronicidade entre os nossos pensamentos. Você pode morar onde é que for, né? Você teve grandes experiências, eu tive também, mas... E por ser brasileiro, a gente tem que... Eu digo que ser brasileiro no exterior é que nem o câmbio. A gente tem que trabalhar vezes 5, né? Para mostrar que tem, de certa maneira, algum valor. Desses 40 e poucos anos que eu tenho de carreira, viajando o tempo todo, nós tivemos altos e baixos. Tá? Hoje, eu diria que nós somos não a menina mais bonita do baile, mas as outras foram embora. Entendeu? Então, nós vamos ser uma menina cortejada. Veja, o Brasil, nós tivemos um encontro na sexta-feira dos ex-funcionários da Oxford. É um negócio muito bonito, faz 28 anos que eles têm pessoas que se reúnem, tem umas 60 pessoas, inclusive estavam lá 2 ou 3 que eu tive que demitir quando era diretor, mas mesmo assim a gente comeu, jantou, bateu papo, tomou cerveja. Nós temos hoje, considerando o Covid, as consequências do Covid e considerando as consequências da guerra na Ucrânia, o Brasil é um dos poucos países que tem os componentes necessários
do ponto de vista geográfico, do ponto de vista humano, capital humano. Tá, tem deficiência, nossa educação é ruim, tudo bem. Mas quem é que tem 3 coisas, 4, que são necessárias? 5, gente. Na China está morrendo mais gente do que nascendo. Na Europa nem se fala. Tá? Combustível. E não me venha com conversa fiada que nós vamos... Qualquer país vai viver de energia renovável porque isso é conversa para boi dormir. Tá? A idade da pedra não terminou por falta de pedra. Tá? E a era do petróleo não vai terminar por falta de petróleo. Nós precisamos de um tempo de transição. Tá? Nós temos. Podemos ter muito mais. Daí nós temos terra, água e sol. O que é comida? Terra, água e sol. A Ucrânia é um dos grandes celeiros da humanidade, desde a época do Império Romano, é o celeiro da Europa, por isso que o Putin invadiu, Mas por isso que o Hitler invadiu. E será que a gente não vai ser invadido? Por quem? E é essa que é a questão. Mas essa é uma outra vantagem que nós temos, que nem os Estados Unidos. Quem é que nós vamos invadir? A Bolívia, a Argentina? O Paraguai tivemos uma guerra, quase perdemos, mas faz tempo. O Brasil tem vantagens geopolíticas enormes e é a menina da vez. Eu levo o pau quando escrevo isso. Nesse jantar, na sexta-feira, um colega de trabalho minha, ex-colega de trabalho minha, ele disse, Mar, onde é que você está vendo coisa positiva no Brasil? Sai no meu post de quinta-feira. Tudo é relativo. Você é bom ou ruim em relação a alguma coisa. Se eu for jogar basquete com o time dos Estados Unidos, eu sou anão. Se eu for jogar com o time dos pigmeus da África, eu sou gigante. Então, vamos comparar com os outros. Ismar, a gente está quase se aproximando do fim do nosso episódio, mas eu digo que com uma conversa com você tinha que virar uma série do Netflix, porque, né, ou se a gente pegasse 20, 30 anos atrás, dava uma enciclopédia da Barça, né, de tantos capítulos aí que dava para a gente entrar, seja na esfera política, econômica, humanas e lá vai. Mas uma das questões que eu sempre quis te perguntar, se você fosse preso e tivesse que dividir a cela com alguém, quem você escolheria? Cara, porque vai passar muitas horas conversando, ou importunando a pessoa, ou aprendendo. Cara, essa é uma pergunta complicada, preciso mais tempo para pensar. Porque eu tenho... Primeiro, eu sou tímido. Pode não parecer, mas eu sou. E eu tenho uma necessidade de ficar sozinho. Eu preciso de tempo para ler, para pensar. Por isso que eu adoro viajar. Mas o que se faz no aeroporto? Cara, um monte de coisa. Hoje eu já estou um pouco mais... Até depois de ter sido candidato a prefeito, você aprende a ser um pouco mais simpático, sociável. Mas eu fico no lugar sentado lá, com meu livro, escrevendo. Não tenho muita... Eu preferia ficar sozinho. Ou então alguém que falasse pouco. Ou que tinha fórmula para sair dali. Exatamente. Exatamente. Ismar, você teve uma experiência política. O que ela lhe ensinou? Olha, muita coisa. Primeiro que eu... Não me pergunte exatamente por que eu entrei, porque eu também não sei. Foi meio que impulso. Ou fui impulsionado, digamos assim. E aprendi muita coisa. Aprendi que é um negócio sujo. Tá? Aprendi que você tem que mentir muito. Tá certo que o vendedor mente, mas você tem que tomar cuidado com as mentiras que você faz. Esses dias eu vi um podcast, não me lembro de quem foi, de um político inglês que eu não conhecia. Não me lembro o nome dele agora, mas sensacional. Ele lembrou uma frase de Aristóteles, um argumento de Aristóteles sobre a retórica. O político tem que ter ethos, ética. Aqui no Brasil não é uma coisa assim muito comum nos políticos. Tem que ter logos, lógica, quer dizer, argumentar de alguma coisa, de alguma forma. Nisso aí eu me considero pelo menos um pouco acima da média. E tem que ter atos. Acho que é atos. Que é a empatia. Você aprende isso de uma forma incrível. Porque você está falando uma hora com o empresário, depois com o médico, depois com o professor, depois com o peão. Peão não é pejorativo. Com o agricultor. E você tem que modular até o teu vocabulário. Do jeito que eu estou falando aqui, não dá para falar se for num show de fábrica. E tentar, mais ou menos, passar a mesma mensagem, só de forma diferente.
Quando fiz a primeira pesquisa, eu tinha 2% de intenção de voto. Aí o cara que fez, aqui de Joinville, diz, Mar, tem uma vantagem, você não pode cair. Eu digo, claro que não, com 2%. Cheguei a quase 24%. Não sei como. Bom, uma coisa, mídia social. Os outros não usaram, eu usei. E não ganhei, tudo bem. Hoje estão me incomodando para ser candidato de novo. E tem vontade de voltar? Jein. Jein é uma expressão em alemão, sim e não. Quando o alemão não quer responder, ele fala Jein. É o Aurita. É o Aurita do mexicano. Eu estou no jogo, mas vamos ver. A coisa gostosa da Bosco é que as pessoas, se você tem um comportamento como eu tive, dali para frente as pessoas te veem como você realmente é. Olha, perdi a conta do número de pessoas, algumas que eu não conhecia, porque uma cidade, somente teve 42 mil votos válidos, eu tive 9.946. Quer dizer, 9.946 pessoas de alguma forma te conhecem, e você não conhece 9.946 pessoas. E as outras também conhecem. Tá? Então, hoje eu vou no supermercado, num boteco, tem gente, Smart, não sei o quê. Eu já digo, desculpa, não te conheço. Não. Eu não sabia que você era assim. Eu sempre fui assim. Eu não mudei porque fui candidato. Tá? Inclusive, usaram uma ferramenta lá que foi muito bom para mim. Eu tinha na época um Porsche Boxer amarelo, quer dizer, não tem como não ver aquele negócio. E me colocaram dentro do Porsche, meia hora demorou. Começaram a levar pau. Bom, esse é rico, não vai roubar, vão votar nele. Tiveram que tirar o negócio. Então, foi uma experiência muito legal. Foi muito, vale a pena. Ismar, se você tivesse que começar a sua carreira hoje, porque muitos jovens, geração Y, Z e logo mais alfa, vão ver esse conteúdo, porque esse conteúdo aqui vai ainda para alguns anos em frente, né, para ajudar a reflexões. Mas como é que você começaria a sua carreira hoje, passo a passo, de forma bem objetiva? Tipo, no sentido de alertar aí quem está nos vendo, nos escutando. Uma coisa que hoje é totalmente diferente, o nosso sistema educacional é totalmente, não no Brasil, no mundo, é totalmente anacrônico. Nós aprendemos a decorar, nós temos que aprender a pensar. Então, o autodidata, o long life learning, mesmo como cedo, é fundamental. Não dá para confiar mais, de novo, não no Brasil, no mundo inteiro. O modelo educacional que nós temos hoje, foi feito para o começo da Revolução Industrial, onde as pessoas tinham que ter capacidade de repetir as coisas e fazer bem feito. Hoje é exatamente o contrário. Então, abra a cabeça. Se puder, tenha mais experiências dentro do país, dentro de outras empresas, outros países, e não tenha medo de errar. Errar faz parte. Não repita o erro, né? Pode errar uma vez, faça um outro depois, tenha criatividade, não tem problema. Evolua no erro. Evolua no erro. E, agora, uma coisa para mim é clara, os desafios que os jovens têm hoje são muito maiores do que aqueles que eu tive e do que você teve. A concorrência é muito mais acirrada. Tem que suar um pouquinho mais. Ismar, a gente está encerrando esse episódio. Como eu falei, dava para a gente ficar ainda muito tempo, mas ali para sua câmera fechada, porque eu digo que meus convidados sempre têm uma câmera especial para eles, né? VIP. Tem alguma frase, seja de um pensador, pensadora ou própria, que você poderia deixar como reflexão para a gente encerrar o episódio nessa frase que significa talvez muito a sua vida ou que você talvez reflita ela frequentemente e lhe faz continuar em frente? Na verdade, não é uma frase, é uma equação. Que eu aprendi num curso de coaching, que eu fiz aqui em Joinville. Não, Curitiba. 2012. Sucesso é igual a 10% de talento, 10% de meio é onde você está, e 80% de esforço. Não acredite que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Tá? E mesmo que você seja um cara extremamente talentoso, você vai precisar do esforço. Tá? Ninguém... Tem pessoas que são iluminados, mas vamos pegar só um exemplo, 2 exemplos que nós conhecemos, 3, 2 brasileiros. Por que Ayrton Senna chegou onde chegou?
Claro que ele tinha um talento incrível, mas ele era o primeiro que chegava na pista, era o último que saía. Por que que o Oscar foi o maior cestinha da história, do planeta, um dos maiores? Porque ele, depois do treino, ele fazia 1000 lance livre. 1000. Os outros já estavam em casa, ou no boteco. Tá? O outro era o Mozart. O Mozart começou a tocar com 5 anos. A média diária dele era de 7, 8 horas tocando piano. Tá? Então, não tem. O Gladwell tem um livro muito interessante chamado Outliers, que a tradução no Brasil é Fora de série. Muito bom esse livro. É sensacional. Ninguém aprende bem uma coisa se não fizer pelo menos 10.000 horas. Bom, eu fiz uma conta no LinkedIn, eu estou com 2.500 mais ou menos. Então ainda tem um produção de conteúdo. Mas melhorei um pouco nesses 2.500. Espetacular. Essa fera aqui se chama Ismar Becker e aqui na descrição desse episódio você vai encontrar, inclusive, o acesso aí para as redes sociais dele. Inclusive no LinkedIn, que o cara, ó, é disciplinado, não falha um dia sequer. Fui um aluno um pouco acima da média teu, mentorado. Me orgulho disso. Valeu, pessoal. Grande beijo, grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo de valor, porque nessa mesa aqui só vem quem é incomparável.